E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal. Bom, hoje eu gostaria de falar com você sobre o Oriente Médio, mas nós não vamos falar sobre o Afeganistão e sobre o que está acontecendo naquele lugar do mundo, apesar de ser importante. Mas o que nós, como ocidentais, temos a ver com o povo oriental? Ou melhor dizendo, o que nós, como cristãos no Brasil, temos a ver ou uma relação com judeus no Oriente Médio? Então, será sobre isso que nós vamos conversar um pouco hoje. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para que você curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. O sininho ele tem uma função de notificar você quando um vídeo novo for postado, beleza? Já tem alguns anos que Deus tem regado no meu coração um sentimento de amor e zelo por Israel. Um sentimento que me leva muitas vezes a orar por eles, por estar pesquisando as coisas em relação a Israel e a entender na palavra sobre essa questão, né? Bom, na minha caminhada cristã, eu talvez não tenha recebido muito fundamento em relação a Israel, mas era visível todas as vezes que eu li as Escrituras o quão importante era este assunto. E era isso que me instigava a buscar entender mais sobre Israel. Eu vou tentar resumir para você hoje uma parte deste assunto sobre Israel. Afinal, nós não teríamos como resumir todo o assunto em um único vídeo, pois senão ele ficaria imenso. Eu tenho alguns livros da minha mini biblioteca aqui que tratam sobre Israel, então se você deseja talvez e ficar interessado com essa questão, nós poderemos fazer alguns outros vídeos a respeito de Israel, mas para isso, deixe nos comentários se durante o vídeo este assunto te interessar. Mas bom, a grande pergunta que eu quero fazer hoje, e eu quero que você preste muita atenção se você já ouviu algo, se você já falou isso, enfim, a igreja substituiu Israel? Martim Lutero, em 1543, escreveu um livro chamado Aos Judeus e Suas Mentiras. Neste livro ele aborda algo que, no seu entendimento, Deus já havia terminado a sua história com Israel e que agora, a partir de então, consumaria a sua história através da igreja. Mas não somente ele substitui Israel pela igreja, como ele também se torna um pouco violento em suas afirmações referindo aos judeus. Tanto que em alguns escritos ele fala sobre queimar sinagogas, matar os judeus, chamando eles de inimigos, enfim, uma linguagem bem pesada em relação aos judeus. Mas não somente Lutero. Na história da igreja, nós temos visto muitos homens, pastores, líderes, estudiosos, teólogos, que acabaram distorcendo as escrituras quanto ao assunto de Israel. Muitos, até não digo assim por malícia, por má vontade, até entendo o contexto que eles estavam vivendo, onde Israel tinha sido dispersado da terra, Israel tinha sido expulso do lugar onde vivia, e não existia mais um território nacional, uma identidade judaica na terra. Então era muito difícil lidar com as profecias e não ver o povo habitando. Então, no período da história, houve muitos problemas da igreja cristã diante do povo judeu. Mas a Bíblia sempre foi muito clara em seus discursos, em sua palavra. E eu queria ler 3 versículos, tem muitos outros, mas hoje eu queria me atentar somente a 3. E vai estar em Romanos. O primeiro versículo é Romanos 11:1. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum. O outro texto, Romanos 11:26. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. E por último, porque os dons e a vocação de Deus
são irrevogáveis. Deus não rejeitou o seu povo, como nós vimos nas Escrituras, e muito menos irá substituí-lo pela igreja. As promessas que Deus fez a Israel, as alianças que ele fez diretamente a Israel, ele será fiel para cumprir. Ele não irá mudar os seus planos, mudar de ideia e simplesmente pensar um plano melhor. Não, Deus não é homem para que minta. Ele não será como nós que muitas vezes prometemos e não cumprimos com a nossa palavra. É o próprio nome e glória de Deus que estão em jogo quando ele promete algo a um determinado povo, uma pessoa. Para completar isso, eu gostaria de citar um teólogo que eu tenho estudado algumas coisas com ele e ele tem acrescentado muito na minha vida. Talvez você fique um pouco perdido, não sei, então tenha calma para buscar entender o máximo que ele está querendo passar. E depois que eu citar, talvez a gente possa entender um pouco melhor junto. Vamos lá? Citando então John Harrigan, ele diz assim: Deus se ancorou sob sua criação por meio de fazer uma aliança com um povo particular. E assim, esse povo em particular é a maneira em que a sanidade e a realidade, acredito eu, também estão ancoradas em como entendemos Deus, os seres humanos e a história redentora. Assim, quando você deixa a realidade da aliança das pessoas étnicas, você se afasta da sanidade e da realidade. E assim, a redefinição dos elementos básicos da escatologia judaica, o dia escatológico, a ressurreição dos mortos e o reino messiânico. Quando estes pontos estão separados, tem efeitos radicalmente prejudiciais na fé da Igreja, na mensagem da cruz, na misericórdia de Deus e sobre o relacionamento entre judeus e gentios. Judeus e gentios, ambos são salvos somente e exclusivamente mediante a fé no sacrifício de Jesus. Isso por meio da graça. Então, tanto judeus como gentios somente são salvos da mesma maneira. Porém, quando salvos, ambos não perdem a sua etnia, ambos não perdem a sua nacionalidade, as suas características culturais e históricas. Eles continuam com suas características. Assim, são um povo em Deus, porém, individualmente, judeus e gentios continuam com suas promessas e alianças individuais, cada um com uma participação no plano da redenção de Deus. Existem promessas específicas para a igreja, promessas específicas para Israel e promessas específicas para ambos, assim como nós lemos na citação de Harrigan. Ele diz que a sanidade e a realidade estão ancoradas sobre aquilo que Deus se ancorou, que foi a sua aliança com um povo étnico. Então, conforme nós erramos e nos equivocamos sobre Israel, nós começamos a perder a sanidade e a realidade de como nós enxergamos a Escritura num todo, pois senão nós vamos cometer o risco de fracionar a Bíblia em diversas histórias, em diversos planos de Deus, sendo que, na verdade, a Escritura ela tem uma única história, uma única narrativa que se inicia de Gênesis e que tem o seu clímax em Apocalipse. E eu não vou dizer que é o fim da história, porque na verdade é um começo. Porém, enfim, sobre mim, a minha vida tem sido impactada conforme eu tenho entendido com alguns homens estudiosos da palavra. Não quero me apoiar simplesmente a esses homens, mas olhar para a história da igreja desde o tempo de Jesus até hoje. Nós vimos que existia um entendimento puro que conforme os tempos foi se perdendo um pouco, mas hoje, nos últimos anos, tem retornado. E é um entendimento que coloca Israel no lugar certo, que faz com que a Bíblia, numa leitura simples, você consiga enxergar a beleza de tudo aquilo que está escrito ali. As profecias, as promessas, as alianças, tudo aquilo que nós vimos escritos nas Escrituras
estão num ponto onde está próximo de se cumprir. As promessas como Gênesis 3:15, Gênesis 12, do 1 ao 3 e 2 Samuel 7. Até se você não conhece essas profecias e essas alianças, que você vá atrás e leia o que a palavra está nos falando sobre essas promessas, né? Agora, buscando amarrar tudo aquilo que nós falamos aqui, por que eu citei Lutero e Harrigan? Como você viu, Harrigan nos mostra o quão importante é entendermos sobre Israel. E Lutero nos mostra um equívoco bem grande que ele tinha sobre Israel. Por quê? A igreja do período da Segunda Guerra Mundial, até muito recente, perto de nós, falhou em relação a Israel por conta da teologia que era pregada e ensinada a respeito de Israel naqueles dias. Se você tem um apoio da igreja num discurso violento contra Israel, como que nós, como cristãos, podemos, vamos dizer assim, colocar esse peso sobre Hitler, sobre aquilo que ele fez com os judeus, onde 6 milhões foram mortos, sendo que a igreja pregava isso de uma maneira simples? A igreja possui a parte teórica e Hitler colocou em prática. Existe esse peso nas costas da igreja ao falhar contra Israel, ao falhar com Israel, no sentido de um equívoco que tinham em relação às Escrituras. Então, por isso que esse vídeo é simples e tão importante. Israel interessa a você? Se não, isso pode ser um indicador de uma talvez mal interpretação que você tenha a respeito de Israel nas Escrituras. Se a igreja falhou na Segunda Guerra Mundial, naquele período, pelo menos uma boa parte. Não digo que toda a igreja falou, porque nós temos o testemunho da igreja da Bulgária, que fez algo incrível no período de Hitler, e que conseguiu salvar, se não me engano, 60 mil judeus que habitavam na sua terra. Se aquela igreja falhou num todo, nós não poderemos falhar naquilo que está profetizado para os próximos dias, sobre a grande tempestade que está para vir sobre o mundo, mas especificamente sobre Jacó, a angústia de Jacó. Um período que vai deixar todas essas perseguições a Israel como pequenas e aquela que está por vir como a maior, mais intensa e global. Então, como que nós cristãos no Ocidente iremos nos posicionar a essas coisas? Nós precisamos estar atentos, precisamos ser zelosos à Escritura e de fato buscar compreender a verdade que ela deseja passar para nós. O clamor Maranata, ele encontra fôlego conforme a Escritura se encaixa, conforme nós vemos a história se projetando de um início a um fim glorioso. Se esse assunto te interessa, se você tem interesse pelo estudo, ensino, por essas coisas em relação ao fim, deixe nos comentários para que a gente talvez possa estar fazendo outros vídeos. Eu até tenho aqui 3 indicações para você, eu vou deixar na descrição. Não vou falar muito agora sobre eles. O primeiro é O Chamado Irrevogável, de Daniel Juster, é um judeu messiânico. Segundo, Quando um Judeu Governar o Mundo, de Joel Richardson, também muito bom. E Único Rei, Samuel Whitfield. Esses livros vão estar na descrição, eu vou colocar ali onde você encontra e tudo mais. E, enfim, se você ficou até aqui, deixe seus comentários, o que você achou, se você gosta desse tipo de vídeo. Espero que nós nos vejamos em breve. Valeu!